Estamos de volta com o Capital Social de hoje. Hoje estamos falando sobre aposentados. Acabamos de falar com Paulo Paim, senador da República, do PT, que visita Caxias do Sul, os estúdios aqui da TV Capital Social. Está conosco Jorge Leite, mais conhecido como Flecha, que está engajado nos movimentos sindicais aqui da região e desde os 18 anos milita na área. A Associação dos Aposentados é a mais antiga do estado, é isso, Jorge? Seja bem-vindo. A nossa associação é a mais antiga do país. Todo o movimento do aposentado começou aqui por Caxias. Como vocês conversaram com o nosso senador Paim, e aqui a gente tem grandes lutas. Aqui passaram muitos políticos enganjados na luta do trabalhador. Enfim, aqui na nossa Caxias, aqui, temos a nossa associação, que ela foi fundada em 21 de setembro de 1959. E isso aí percorreu ao Brasil inteiro, fazendo estudos, e foi comprovado que a nossa associação foi a primeira, é a pioneira no Brasil. Aí veio as federações, aí veio a confederação, e estamos aí no movimento. Aí. Você também, nessa trajetória, acompanhou o crescimento da representatividade dos trabalhadores. Hoje a gente nota, tem deputado federal, 2 deputados federais, um senador da República, e representante assim, dos empresários, eles não têm conseguido eleger. Existe um crescimento da representatividade popular, Jorge? Com certeza, né? Devido às demandas que vêm, inclusive do trabalho, que é muito... É um país que está ainda em desenvolvimento. Então, é difícil, né? Então, os salários, é difícil, enfim, que um empresário consiga se eleger até aí um vereador, até um deputado, até um senador, devido à luta dos populares que estamos aí, ó. A gente está tentando botar gente nossa para reivindicar nossos salários, enfim. Embora seja o senador da República, ele vai trabalhar pela República, independente de partido também, né, Jorge? Pelo desenvolvimento do país, assim como deputado federal. Sim, que inclusive, tu vê aí, olha, tem o nosso senador Paim aí, ele era um metalúrgico, depois foi um presidente do sindicato, depois ingressou na política e chegou a ser deputado federal. E depois, como atualmente hoje, ele é o nosso senador da República, que ele tem uma bandeira que a gente luta junto com ele, que é a bandeira do idoso, do aposentado, do pensionista. Pois não. E esse é o foco da nossa conversa. Qual é a prioridade da associação em defesa aí dos associados? Inclusive, ela foi fundada justamente para isso, para defender o nosso aposentado, principalmente o pensionista também, que das vezes são as mulheres do falecido ou vice-versa. E o foco da nossa associação é defender os nossos direitos, que inclusive aí a gente está com uma perda aí já muito grande, aí temos em torno, como o senador já colocou, em torno de quase 80% no geral dessa perda. Então o foco maior da associação é nessas perdas, e também o maior foco que nós temos hoje é pelo Estatuto do Idoso, que a gente tem que fiscalizar. Quem são os fiscais do Estatuto do Idoso somos nós. Então nós temos que fazer valer o que está no Estatuto, como fazer valer o que está na Constituição, que eu vejo, infelizmente, muitos políticos aí, eles não conhecem a Constituição, que ali nós temos todas as nossas leis, todos os nossos direitos, mas que nós temos é que fiscalizar e cobrar dos nossos políticos, dos nossos governantes, fazer valer a lei que está ali. É importante também, né, Jorge, a união, aqueles aposentados também que participem da associação, dando com isso mais representatividade, né? Como é que está sendo esse trabalho aí
aumento da representatividade da associação? A gente está fazendo um trabalho de base nas associações e daqui a gente leva para a federação e da federação para a confederação. Então o alerta que eu faço para o nosso idoso, para o nosso aposentado, para o nosso pensionista, que os aposentados e pensionistas hoje é a maior categoria do país. Então nós temos que fazer valer a nossa categoria e temos que se unir, porque entra governo, sai governo, todos os governos que nós temos que fazer é uma pressão. Sem pressão nós não vamos a lugar nenhum. É como quando a gente se trabalhava, quando a gente estava nativo. O patrão, ele nunca vai te dar um aumento espontâneo, se tu não fazer uma pressão e não pedir o aumento. E essas perdas aí, como vocês sabem, não é só do governo Lula, nem da governadora, nem da presidenta Dilma. Isso aí são 511 anos que nós temos, né? Isso é mais de 500 anos que eu sempre vejo falar, o meu bisavô, minha avó, meus pais, sobre as perdas dos aposentados. Então essa luta é uma luta que vem de muitos anos. Só que o pessoal cansava, porque ele trabalhou, e aí está idoso, doente, e aí se acomoda. Mas graças a Deus hoje o nosso idoso se acordou, inclusive tem esses programas muito bem feitos pelos governos municipal, estadual e federal, para levar o nosso idoso para uma ginástica, entende? Para não ficar em casa, que nem dizia meu pai ou meu avô, pegar um rosário, não, agora me aposentei, estou velho, só vou rezar e esperar a morte chegar. Não, ainda nós temos muita coisa para contribuir e dar para o nosso país, enfim, para toda a nossa população. Temos os filhos, os netos, e temos na luta aí para isso aí. Resgatar o respeito. Resgatar o respeito, que é a coisa mais importante. Todos os dias aí eu travo uma briga dentro dos ônibus, da educação, não todos os jovens, mas é na maioria dos jovens. Ali tem o banco do aposentado reservado, é uma cor amarelinha que está ali. Em seguida eu pego dentro dos ônibus idosos com bengala, com problema, enfim. Então os jovens sentam, não dão lugar. No meu tempo de guri, olha bem, são há 50 anos atrás, eu era um guri, entrava num ônibus, se tivesse uma senhora com uma criança no colo, ou tivesse um idoso, que o meu pai estivesse perto, podia estar meio cansado, gurizada, jogando futebol, sentei, ele só olhava para a gente, não precisava pedir para levantar. E às vezes, com a maior satisfação, a gente comentava com a gurizada, pá, hoje sabe o que aconteceu? Pá, eu dei o lugar lá para uma senhora com uma criança no colo, pá, tinha um velhinho lá, eu dei o lugar para ele sentar. Então a gente se sentia orgulhoso de fazer esse tipo de ação para os idosos. Então, um alerta que eu faço para vocês, idosos. O apelo que eu faço, se tu me permitir, é fazer um chamamento para o nosso aposentado, para o nosso pensionista, nos visitarem na Associação dos Aposentados, que é na Avenida Júlio de Castilhos, no edifício Brasex, 1401, em cima da Quero Quero, que eles venham ver o trabalho que a gente está fazendo lá, que inclusive a gente teria que cobrar o trabalho da associação. Não é da médico, dentista, o nosso trabalho lá nós temos que cobrar das autoridades para fazer valer esses direitos que nós temos. Mas como eles, por enquanto, ainda não se mexeram no nosso direito, a associação oferece lá médico, dentista, entende? Então aquela mensalidade que o nosso associado paga para a associação, a gente repassa, reembolsa de volta com benefícios que nós temos lá. Então eu gostaria, pessoal que está nos assistindo, que fosse na associação e se integrasse lá na nossa luta, no nosso movimento. Parabéns pelo belo trabalho que está desenvolvendo à frente da associação. Esperamos tê-los mais vezes aqui conosco para falar sobre esse assunto. Acho que é um assunto de interesse da comunidade, importante, para a gente, através da conscientização, melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas que dedicaram a vida inteira para construir essa nossa Caxias.